O aço é, sem dúvidas, um dos insumos mais caros que temos na construção civil. E ele é responsável por resistir principalmente aos esforços de tração, que junto com o concreto armado traz para a gente uma estrutura bem eficiente. Porém, na alvenaria estrutural, a gente consegue reduzir isso ainda mais, ou seja, trazendo mais economia para o seu bolso, tendo uma construção aí que se utiliza menos concreto e menos aço também, tá? Dessa maneira, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o aço e a sua importância e também como a alvenaria estrutural pode colaborar e tornar a sua obra ainda mais econômica em cima desse insumo tão importante que não pode faltar, mas bem trabalhado pode ser reduzido com bastante segurança. Eu sou o engenheiro Silvio Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? A história da alvenaria estrutural ela é muito antiga, né? Se a gente puxar lá milênios atrás, já eram feitas construções empilhando pedras, blocos, de maneira a gente ter uma estrutura estável e segura. Porém, com o passar dos anos e a possibilidade da manufatura, né, da extração do minério de ferro e trabalhar o aço, não apenas para peças pequenas, como espadas, né, que era muito utilizado, forjar ferramentas de guerra, né, que foi um grande empurrão para que a indústria do aço evoluísse ao ponto que está hoje, né. A gente teve aí uma ponte, tá, sobre o rio Severn, que fica na Inglaterra, no século 17, que marcou a primeira utilização do aço na construção civil. Até então não era utilizado o aço na construção, porém era claro de conhecimento que o aço tinha umas características estruturais muito fortes. Então realmente aquilo foi um marco na história da construção. Uma ponte feita apenas de aço, não pontes de pedra gigantesca, né? Uma estrutura mais leve, mais esbelta, mais rápido de ser trabalhada. Claro que tinham muitas limitações por conta da tecnologia e a maneira como esse aço era trabalhado. A dificuldade era muito grande, né? Porque a gente está falando de mineração, parte de fornalha, toda a trabalhabilidade, beleza? O aço, como a gente conhece hoje, utilizado no concreto armado, começou a ser utilizado nas construções, porém um outro marco, né, da construção que mudou muito o conceito que a gente trabalha, normatiza, calcula, identifica uma estrutura, aconteceu na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, que foi construído o primeiro arranha-céu da história. Tá? Esse arranha-céu ele foi o edifício Ingalls. Esse edifício ele tem, né, 15 andares e chamou muita atenção das pessoas, porque ninguém acreditava que era possível construção de arranha-céus, principalmente nessa altura. Todo mundo acreditava que aquilo fosse cair, não iria dar certo. Porque você imagina, a sua vida inteira, toda a história, construções limitadas a certa altura. Aí vem o homem e constrói em concreto armado, juntando aço e concreto, um edifício de 15 andares. Ali marcou também uma grande revolução da construção, como a gente conhece nos dias de hoje. Tá? E é muito importante salientar que o aço ele passou por diversas transformações até chegar no aço que a gente utiliza hoje. Atualmente temos as próprias estruturas metálicas, tá? Que são os ferros ASTM36, laminado, perfilado, enfim. Tá? Tem diversas categorias que são utilizadas para os perfis, tubos quadrados, tubos estruturais, né? Materiais de fechamento e por aí vai. Uma diversa gama de materiais metálicos. Porém, a gente tem um concreto armado como uma das estruturas mais usuais por conta da sua eficiência estrutural. O aço, excelente resistência à tração. O concreto, excelente resistência à compressão, porém pouca resistência à tração. É de conhecimento que apenas 10% da resistência do concreto seja a tração. Então, se a gente tem um concreto aí de 25 MPa, a resistência à tração dele vai ser de no máximo 2,5 MPa, que é muito pouco quando a gente fala de estruturas que têm grandes solicitações. Dessa maneira, o aço, por exemplo, um aço CA50, ele tem 500 MPa de resistência à tração.
né? Então a gente tem aí um material realmente muito bom, resistente, porém é muito caro. O aço tem o seu valor agregado muito alto por conta de todo o processo de mineração, de aplicação de outras misturas no meio. Mas vamos falar um pouco sobre os tipos de aço, tá? E como a gente utiliza ele no concreto armado primeiramente. Para a gente entender, o aço para o concreto armado são ligas de ferro que contêm, para poder melhorar suas características, né, e as suas propriedades, elementos como carbono, o manganês, silício, cromo e também algumas impurezas, né? E outras combinações de materiais que pode até ter fósforo, enxofre, por aí vai, tá? E essa composição, ela vai variar a resistência do aço, que é o que a gente precisa de acordo com a sua espessura, o seu tamanho, as suas características geométricas. No concreto armado, a gente tem 3 tipos de aço, que ponderam CA25, CA50 e CA60. O primeiro, que é o CA25, ele era muito utilizado no passado. Quando a gente fala de CA25, estamos falando que ele tem 25 kgf por milímetro quadrado, ou seja, 250 megapascal de resistência, tá? Ele geralmente é liso. Hoje o CA25 ele é muito utilizado para barras de transferência, para juntas de dilatação e outros tipos de materiais. Nem tanto mais para o concreto armado, não se utiliza. O CA50 e o CA60 são os mais utilizados. O CA50, que tem a resistência aí de 500 MPa ou 50 kgf por milímetro quadrado, ele majoritariamente é o que a gente utiliza. Barras que vão de 6,3 milímetros a mais de 1 polegada, dependendo da sua utilização, né, e do esforço que ele vai ser solicitado. Já o CA60 é um aço que a gente usa muito para tela soldada e fio de 5 milímetros, ou seja, estribos. Mas que seja mais fino, ele tem uma resistência maior. Então a gente tem aí a sua utilização, porém, em barras que tem uma espessura menor. E é muito importante a gente salientar que no último século, principalmente depois ali dos anos 50, os estudos em cima do concreto armado, ou seja, concreto e aço junto, trabalhando junto, tornou possível construção de edifícios cada vez mais altos. Lembra que o primeiro, lá na cidade de Cincinnati, teve 15 andares. Hoje a gente tem arranha-céu aí de mais de 40 pavimentos, 60 pavimentos. A gente tem, inclusive, torres mais altas no mundo aí que combinam estrutura metálica com concreto armado. Hoje a gente tem o Burj Khalifa, que é o edifício mais alto do mundo, que passa os 500 metros de altura. Então a gente conseguiu feitos muito importantes. E tudo isso conhecendo as características dos materiais, a sua normatização, padronização, ensaios, né? Então dessa maneira se criou legislações e normas. A gente tem aí os Estados Unidos, né, e a Suíça como grandes precursores da alvenaria estrutural. Lembrando que, como o concreto armado teve esse advento muito grande, né, e foi possível entender bem as características dos materiais, surgiu aquela ideia, por que não trabalhar a alvenaria estrutural, né? Esse elemento que já vai ser utilizado para fechamento, mas pode ser utilizado também como parte estrutural, por que não, né? E é bem interessante entender que a alvenaria estrutural, a gente direciona os esforços para a compressão, ou seja, a gente utiliza o que há de melhor na alvenaria estrutural justamente para reduzir o aço. É por isso que uma parede de alvenaria estrutural tem menos aço que uma estrutura de concreto armado. Tá? É importante voltar na parte de história e dizer que quem foi o precursor da alvenaria estrutural foi a Suíça, né? Principalmente ali pelos anos de 1950, onde começou a ser feitos estudos, laboratórios e ensaios para identificar se esse casamento de bloco, grout e aço funciona, né? Claro, os Estados Unidos, como sempre esteve à frente de tecnologia, eles abraçaram a ideia. A gente tem ali nos Estados Unidos que ele é muito carente de alguns materiais naturais. Boa parte das construções é feita em steel frame, madeira, então construções mais rápidas. Essa busca por construções mais eficientes é uma característica de países evoluídos,
países desenvolvidos. Né? Por que não ter uma estrutura mais eficiente, gastando menos, gerando menos entulho e menos impacto ambiental? Muito importante entender isso, pessoal. Quando a gente reduz o uso do aço na nossa construção, há sim uma redução do impacto ambiental que esse aço faria. Dessa maneira a gente consegue ter aí um ganho, não só no custo da nossa obra, mas também um bom custo aí para o meio ambiente. E o porquê, né? Acabei de falar para vocês que a gente empurra a nossa estrutura para a utilização da compressão. Né? Dessa maneira, como é que eu posso reduzir a quantidade de aço sem perder a segurança, né, da minha construção? Vamos entender o encontro de paredes. Numa construção convencional, temos que ter no mínimo 4 barras de 10 milímetros, toda com estribo de pelo menos a cada 15 ou 20, dependendo se a estrutura for leve. Tá? Esse é o mínimo. Já na alvenaria estrutural, os encontros de parede têm os blocos amarrados. Né? Os blocos, eles têm uma resistência muito importante, tá? E essa resistência ela é muito necessária para a gente calcular toda a construção. É por isso que os blocos em alvenaria estrutural, eles precisam ser ensaiados e ter o seu prisma bem definido. A norma dita para a gente valores de referência, mas se temos uma obra de grande porte, é preciso fazer alguns ensaios para garantir que o lote tenha resistência. Voltando à questão do aço. No encontro de parede, em vez de eu ter 4 barras de 10 milímetros em uma área maior, eu vou ter os blocos amarrados, formando a sua forma e um ponto de grout. Né? A barra de grout ali que muitas pessoas chamam de agulha. Então já no encontro a gente tem uma redução boa. Se a gente pegar a viga de respaldo, o respaldo a gente teria também uma viga de pelo menos 4 barras de aço. No caso do respaldo em alvenaria estrutural, podemos trabalhar apenas com uma ou duas, dependendo da situação que exigir uma rigidez maior. Temos a verga e contra-verga, que já teria que existir na construção convencional, mas pode trabalhar com uma barra menor. Então, se a gente pegar vigas e pilares, esses elementos eles têm uma área de aço muito maior. Já que eu tenho um bloco com uma resistência boa, eu consigo reduzir essa área de aço. Dessa maneira, na soma total, né, nossa construção vai ter um valor menor. Também é muito importante salientar que os blocos de alvenaria estrutural são blocos estruturais. A sua fabricação é mais cara, ele é mais caro. Então temos aí um aumento no gasto com o bloco, porém temos uma redução no gasto de aço, de cimento, de formas, uma série de coisas. E a laje é a mesma, tanto para concreto convencional como para alvenaria estrutural. Pode ser uma laje estreliçada convencional, pode ser uma laje de isopor, pode ser uma laje de cubetas plásticas, não muda, depende da sua escolha e a escolha do cliente e a disponibilidade. Tá? O encaminhamento das cargas, né, numa estrutura convencional, ela vem da laje, vai para as vigas e para os pilares. Então é por isso que a gente tem uma área de aço maior, porque esse esforço está concentrado. Já numa estrutura de alvenaria estrutural, esse esforço ele é totalmente distribuído na parede. E claro, a gente sempre lançando para seja utilizado a compressão. As propriedades mecânicas da alvenaria estrutural é muito importante entender que a ligação de bloco com um outro bloco, ele depende da amarração, ou seja, a intercalação de blocos e as amarrações dos encontros de parede. Temos as amarrações diretas e indiretas e precisam também comunicar muito bem com a argamassa, que é o elemento que vai ligar esses blocos. A gente vai ter aí uma conexão melhor. Beleza, pessoal? É muito importante esse tipo de assunto, a gente entender esses conceitos todos, porque traz uma visão mais ampla. E por quê, né, que o aço ele é reduzido na alvenaria estrutural e, claro, os benefícios que ele tem. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Se você quer que eu aborde outros assuntos aqui no canal, também deixe nos comentários que a gente vai conversando. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!